O fundo Life 11 passou por diversas emissões ao longo dos últimos anos. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar se o fundo hoje continua com qualidade ou se ele deteriorou ao longo desse caminho. A começar aqui pela cotação, então hoje quando você olha a cotação, o fundo está em 7,93, ele já bateu a mínima lá no final de 2024, foi 6,75, então ele está ainda abaixo da patrimonial, conforme vocês veem nessa imagem. Hoje a patrimonial do fundo é 9,96 e o fundo está cotando ali a 80% do valor patrimonial. Então, basicamente, 77 milhões está dentro dessa perda patrimonial devido à cotação atual dos ativos. Quando você vai olhar aqui a disposição dos ativos que eles vão ter dentro do portfólio, você pode perceber que há uma concentração um pouco mais elevada nesse fundo. Quando você olha aqui, o Marmet, por exemplo, é 12% do fundo. O One 2, né, o One 2, enfim, é 10% do fundo. O Green Portugal é 10% do fundo. Então, é um fundo um pouco mais concentrado. E quando a gente vai olhar as taxas, né, você consegue ter IPCA mais 12, você consegue ter IPCA mais 10, IPCA e IGPM mais 12 também. Então, assim, são taxas que são elevadas já na emissão. Então, o que acontece? Quando a taxa já de emissão é elevada, automaticamente significa que ele é um fundo de maior risco. Então, isso abala diretamente quando o mercado está com taxa até mesmo dos títulos públicos em alta, como é o caso que está acontecendo agora em 2025. E como que está a disposição desses ativos de maneira geral? A gente enxerga aqui que 57% é loteamento, 20% é incorporação, 11% multipropriedade, 9% tem outros FIIs e 3% apenas está no caixa, está ali em CDI. Então, uma parte ainda bem pequenininha dentro do caixa. A gente pode considerar também os fundos imobiliários como caixa, tá? A questão é que vai ter um pouquinho de volatilidade junto. Quando nós olhamos, então, agora, novamente para a taxa, né, entendendo um pouquinho mais, hoje a gente vê aqui 10,5% é IGPM mais 13, então IGPM, a gente tem que lembrar que é um índice que ele tem muito mais volatilidade do que o IPCA. Se o dólar sobe, por exemplo, o IGPM sobe mais, se o dólar cai, o IGPM cai também. Diferente do IPCA, que ele vai ter sim essa oscilação também, né, por questão de dólar, entre outros preços inflacionários, mas ele é muito mais brando, ele tem uma volatilidade menor. Então isso causa um pouco mais de previsibilidade dentro dos dividendos. E essa parte, essa composição de IPCA, é IPCA mais 12, um total de 66% do portfólio. Então é bastante coisa dentro de IPCA. E quase 24% está em CDI mais 10,3. Lembrando que essa taxa é bem elevada. A maior parte ele está dentro de FDICs, né? Então pode sofrer sim uma onda mais forte de não pagamentos e vai afetar diretamente ali os proventos também. Então, já deu para perceber que o fundo ele tem um pouco mais de risco dentro do portfólio. Aí é você enxergar se é oportunidade ou se é uma ameaça para aquilo que você busca dentro dos seus objetivos. E por falar em objetivo, eu vou deixar aqui embaixo o meu telefone e aqui também o QR Code para você me chamar, para a gente poder entender um pouquinho mais qual objetivo você tem dentro do teu patrimônio e dentro dos fundos imobiliários. É geração de renda, é aumento de capital, tudo mais. Eu quero bater um papo contigo para entender um pouquinho mais. Então, toda essa questão de taxas ali e automaticamente um preço mais baixo traz para essa tabela de sensibilidade. Então, a gente enxerga na tabela de sensibilidade que a cota a 8,08 teria um IPCA mais 14. Como eu mencionei que a cota está a 7,93, então pode considerar ali IPCA mais 14,1, algo nessa casa, que vai ficar bem dentro. Então é uma taxa bem gorda, sim, tá bem elevada essa taxa, muito boa. Aí é questão do risco mesmo que tem que analisar se faz sentido para o teu portfólio. Relacionado aqui aos dividendos, isso aqui eu gosto bastante, é trazer a linearidade ali dos proventos. Isso já traz uma previsibilidade muito boa, você sabe que vai receber esse 0,12, porque já está meio que dando guidance, dando um sinal à frente de quanto que vai ser os proventos nos próximos meses. Então, traz essa previsibilidade, traz mais segurança para quem está alocando e automaticamente você consegue ter também uma previsão dos seus dividendos. E por falar em dividendos, quando a gente olha no comparativo, né, 2024 foi um ano de dividendos bem mais elevados do que está sendo esse ano. Por que esse dividendo foi mais elevado no ano de 2024 do que 2025? Em 2024, nós tivemos um CDI que estava mais baixo, mas ao mesmo tempo a inflação que veio um pouco mais elevada e também IGPM que foi mais elevado. Como o portfólio é majoritariamente nessas duas classes de ativos, então isso faz com que o dividendo venha para cima também. Então nesse ano a gente está tendo um dividendo um pouco mais morno, um pouco mais modesto, né? Isso impacta bastante, principalmente nessa outra imagem que eu gosto de utilizar, que é o crescimento dos proventos. A gente vê que esse ano o provento está sendo mais baixo, mas até aqui tudo bem, isso aí faz parte. Ele é um ativo que vai ser mais volátil ali de proventos, porque ele vai entregar IPCA, ele vai entregar IGPM e entregar o CDI. Se caso um dia ambos os três estiverem baixos, ele não vai nem conseguir entregar algo próximo do que está entregando agora. Então, por isso é muito importante
entender exatamente o que tem dentro do portfólio para que você fique tranquilo. Bom, pessoal, de maneira mais resumida, é isso sobre o Life 11. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu ia falar para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal também. Isso vai te deixando sempre a próxima ali de outros vídeos que eu vou postando. Um abraço!